né, aqueles animais que de alguma forma incidem predominantemente nos aeródromos, né, e principalmente qual é o ambiente humano que cerca o sítio. Tudo isso nós precisamos ter esse conhecimento, como já foi dito aqui exaustivamente, né, para obter o manejo e o controle. Né? Nós então precisamos 2 tipos básicos de entrada de dados, não, para responder essas perguntas. Nós precisamos entender um pouco, não é isso? Como disse o professor Weber, das aves e dos outros animais, do seu porte, da sua abundância, da biologia do animal, bem como da sua cadeia alimentar, porque é um chamando o outro, não é isso? Não podemos só nos fixar no foco, no atrativo do visitante, né? Especificamente do visitante, mas em toda a sua cadeia alimentar, para evitar que a cadeia alimentar se estabeleça dentro do sítio. Né? E precisamos identificar esses focos de atração, onde estão essas fontes de recurso para esse conjunto de animais e que promove o risco de colisão. E principalmente nós precisamos, para o gestor, porque quando a gente faz um plano de manejo, a gente na verdade está atendendo, né, as perguntas, tentando responder as perguntas do gestor. E uma das perguntas básicas é: aonde está, né, esse foco? E o que eu faço com ele? Aonde esse foco predomina? Por isso nós precisamos espacializar, né? E nós precisamos espacializar todo tipo de fonte, como foi dito aqui: abrigo, alimentação, desedentação, nidificação, banho, lugar de descanso, lugar de reprodução e até mesmo lugares de passagem, né? Então nós precisamos categorizar os focos nesses diversos níveis para mapeá-los e mostrar a sua incidência. Para isso nós precisamos também entender aonde esses focos se estabelecem dentro de um terreno, dentro de uma extensão territorial. De forma geral, né? Obviamente nós nos fixamos no próprio sítio do aeroporto, a 1 quilômetro, que é a área de maior movimentação de voo. Essa foi uma decisão, né, que não está regulamentada, mas que legalmente, mas que nós decidimos porque assim nós entendemos, né, que era a área de maior movimentação, 9 quilômetros e 20 quilômetros pela exigência da resolução. Okay? Obviamente que a cada extensão territorial que nós estabelecemos, nós temos uma escala correspondente de análise. E qual é a decisão sobre essa escala? A decisão da capacidade de gerenciar o foco, né? Então, dentro do território, do próprio sítio aeroportuário, né, o gestor ele tem autonomia, né, para manejar, para controlar os seus focos. Então, nós trabalhamos isso numa escala de detalhe. No nosso caso, nós trabalhamos de 1 para 1000. Né? Mas, se nós estamos, né, a 9 ou a 20 quilômetros, nós temos uma outra escala de detalhe, porque o gestor não vai poder efetivamente gerenciar sobre esse recurso. Ele vai ter que negociar com a prefeitura, né, isso, com os órgãos locais, e desta forma nós então abrangemos um pouco, né, ampliamos um pouco a escala, né, e ela deixa de detalhar da mesma forma que nós detalhamos o sítio aeroportuário. Especificamente nos planos de manejo que nós executamos para o DAESP, nós tivemos uma sorte muito grande. A DAESP nos forneceu ortofotos aéreas digitais, não é isso? E essas ortofotos tinham uma qualidade muito boa, que nos permitiu trabalhar bastante e satisfatoriamente, digamos assim. Mas eu faço essa menção porque eu já tive acesso a alguns planos de manejo em que as pessoas trabalham com imagens de satélite de uma resolução muito geral, né? Resolução de 30 metros, não adianta para nós, porque essa resolução
ela não fornece, na realidade, a escala de visão do animal que nós estamos trabalhando. Nós precisamos nos aproximar da escala de visão desse animal, né? Se esse animal consegue enxergar uma poça d'água para banho, né? E nós estamos trabalhando com um pixel de 30 por 30 metros, ou 900 metros, não é isso? Quadrados, isso não nos ajuda a definir aonde realmente estão concentrados os focos. Por isso nós precisamos uma escala detalhada, georreferenciar os dados, né? Georreferenciar o tipo de foco, a quantidade de foco, como eles se distribuem, como essa quantidade se distribui no espaço, e definir um grau de periculosidade, né, através de uma escala bastante adequada, né? O que nós tínhamos de mais generalizado era a base cartográfica, porque todos os dados obviamente, entram num sistema de informação geográfica, né? Esse sistema todos esses dados têm que cair sobre uma base única, e aí nós colocamos essa base cartográfica de 1 para 10 mil, um pouco mais generalizada, né? Agora, para que essas informações, mesmo que eu tenha uma imagem boa, uma imagem de satélite, né? Point of view, né? Mesmo tendo essa imagem que nós tínhamos, inclusive, nós tínhamos as ortofotos e tínhamos imagem, mesmo assim nós precisamos de um campo, né? De um campo, fazer um campo, constatar. Por quê? Porque a imagem é alguma coisa estática, né? É momentâneo, é naquela data. No dia seguinte, aquela situação já não pode ser mais real, né? Ela muda ao longo do tempo. Então nós precisamos fazer campos sucessivos. E esses campos, obviamente, eles se estabelecem em função da escala adotada no próprio mapeamento. Então, no sítio aeroportuário, eu tenho que fazer um campo de varredura, que a gente chama de método de varredura. Ou seja, né, nós pedimos autorização, fazemos uma fila de técnicos e nós varremos toda a área metro a metro, ok? Esse é o campo de varredura. Já fora do sítio, isso não acontece assim. Nós escolhemos pontos estratégicos, onde a imagem de satélite ou a foto aérea pode nos indicar aonde, né, predominam esses focos, né? Esse, por exemplo, é a quantidade de pontos de amostragem que nós fizemos para o aeroporto de Jundiaí, né? E na área fora do sítio aeroportuário. Aqui é uma foto aérea para vocês verem do aeroporto de Ribeirão Preto, né? Onde eu vou apresentar um maior conjunto de dados, okay? Só para ilustração. O que nós mapeamos? Nós temos que mapear todas as fontes: aterros sanitários, culturas agrícolas, depósitos de grão, atividade de agricultura, espelhos d'água, represas, pântanos, valas de drenagem, centros de reciclagem de resíduos sólidos, vegetação natural, construções civis, criações e pastos de animais de corte, canais de irrigação, etc. Ok? Para isso, nós precisamos não só ter a imagem, como nós precisamos acessar fontes oficiais para ter esses endereços, né? Onde nós temos um centro de abastecimento, de criação de animal, não é isso? Uma estação de tratamento e assim por diante. Então nós fazemos uma longa pesquisa, não, em dados oficiais ou mesmo nas folhas amarelas, né, que é a lista telefônica. A lista telefônica é a nossa maior fonte de informação, e procuramos pelo endereço, vamos nesse endereço com GPS, clicamos e então identificamos as áreas. E nós reforçamos principalmente, como vocês podem ver, né, isso, a definição dos pontos das estações aqui, né, centros de piscicultura. Nós intensificamos a busca para os focos relacionados a recursos hídricos, não é isso? Porque esse é uma enorme fonte de atração, não? E nós
obviamente, objetivamos responder as perguntas das mais diversas naturezas para esses gestores. Por exemplo, né? Aqui em Jundiaí, por exemplo, tem uma grande unidade de conservação, e essa unidade de conservação nós chamamos de source, né? É uma fonte muito forte de recursos, e depois os animais que podem estar aqui, eles podem ir andar pelos fragmentos até chegar no aeroporto, né? No caso de Jundiaí, então, nós fazemos simulações em SIG dos prováveis percursos da fauna saindo deste fragmento de floresta, daquelas espécies que foram identificadas e que seriam um potencial risco para o aeroporto, né? E que elas caminham para onde? Elas caminham para as fontes de água que tem próximo ou dentro do aeroporto, principalmente nas bacias de contenção que todo o aeroporto tem, né? Que é a maior fonte de risco. Outro tipo de resposta que nós podemos dar, por exemplo, diante do mapa de uso-ocupação, nós podemos qualificar cada tipo de atividade humana mapeada, ou mesmo de ecossistemas naturais, pela probabilidade da existência daquela espécie que nos interessa. Nesse caso, o mapa se refere à valoração dos focos de atração para cães. Então, quanto mais escuro, o foco é mais atrativo para a existência de cães. Então, tinha bastantes cachorros aqui presentes no aeroporto, então a gente sabia que provavelmente a origem deles vinha daqui. Então, qualificar a fonte, qualificar de onde vem e a intensidade com que aquilo pode, né, dar. Nós também precisamos dar respostas para o gestor nesse nível, né? Onde se concentra os focos de atração por unidade de terreno, né? Por exemplo, também no caso de Jundiaí, né? Os focos de atração são esses pontos vermelhos. Essas células são células que se referem a 1 hectare, não? Essas casinhas de abelha, né? 1 hectare, e a gente sabe que aqui estão concentrados muitos focos. A concentração de vários tipos de focos que provavelmente, né, são grandes atrativos para a entrada dos animais no aeroporto. Esse tipo de célula a gente faz porque é um banco de dados que serve para posterior gerenciamento dentro do sítio, né? Esse tipo de célula permite posteriormente que a gente aplique softwares que fazem modelagem para cenários futuros, né? Então, se o gestor, no futuro, se no futuro próximo, o gestor tiver um novo mapa de uso e ocupação da terra e identificar os novos focos, ele pode verificar a mudança de direção ou da vetorização desses focos dentro dessa análise. Então, existem softwares como a cadeia de Markov, o Dinâmica Ego, são softwares que permitem a elaboração desses cenários de forma bastante simples, né? Mas para isso, o banco de dados tem que estar preparado eficientemente para que ele continue a ser manipulado dentro do sítio pelos técnicos ou pelos funcionários do sítio aeroportuário, ok? Eu estou frisando isso porque eu também achei assim, alguns planos de manejo, achei uma grande falha do banco de dados ser organizado para responder às questões naquele delta zero do plano de manejo e não permitir que o gestor consiga manipular no futuro sem necessitar novamente de chamar uma equipe para que possa formular um novo banco, para que esse banco seja
manipulado e para que ele obtenha as respostas que ele precisa, já que tudo acontece de uma forma muito dinâmica, principalmente ao redor do sítio aeroportuário. Ok? Então, o que eu vou fazer agora é detalhar para vocês como a gente faz isso, como a gente consegue chegar nesses resultados de identificar, né, foco por foco, né, qualificar, valorar e agrupar esses focos. Né? Vamos ver no caso do aeroporto de Ribeirão. A primeira questão, obviamente, é o censo. Né? O censo aqui foi feito, o Dr. Wesley está presente? Não? Pensei que estivesse. Dr. Wesley, que fez todo um banco, ele fez um bom censo, né, das espécies que visitavam. E essas espécies, elas foram agrupadas por setor, dentro do sítio aeroportuário. Né? Então, aqui, olha, cada área dessa, cada letrinha dessa era um setor para nós. Esses setores foram varridos e a gente, então, identificava, né, o número de espécies que ocorria, o número e a quantidade de espécies que aconteciam por setor. Então, nós estávamos cientes de onde elas se agrupavam, de que lugar do sítio elas se agrupavam. E a gente tinha o número, a intensidade e aqui a espécie, toda espécie relacionada por setor. Não dá para ver direito, mas aqui é o nome da espécie, aqui, né, nesse outro eixo, esses setores especificados, dizendo tem 4 dessa espécie no setor C3 e assim por diante. A gente, dessa forma, consegue entender especificamente a distribuição delas, né? Não só de aves, né? Como no caso de Ribeirão, é um grande problema em Ribeirão, a lebre europeia, né? A gente faz para todos os animais, para cachorro, gato, enfim, o que tiver, né? Dentro das próprias planilhas que foram fornecidas para nós pelos gestores. Ok? Além disso, como o professor Weber disse, não adianta só as espécies que nós conseguimos levantar naquele censo. Nós precisamos encontrar os vestígios, né, dessa espécie. Nós precisamos somar a presença dessa espécie, porque num censo sozinho não consegue entender tudo que tem lá. Né? Então nós temos que ter 3 planilhas. Uma planilha que fala das espécies potenciais de risco regional. Nós temos que ter uma planilha de censo e uma planilha de vestígio. Ok? Inclusive a planilha potencial foi feita pela Gabriela, que está aqui presente, né? E que relacionou o potencial com o existente no censo e com os vestígios que nós encontramos. Daí nós adicionamos também essas cruzinhas, são vestígios que nós vimos desses animais, né? Não estavam presentes na época do levantamento, mas o campo de varredura permitiu, né, identificar que eles estavam presentes, e aqui alguns exemplos para vocês verem dos vestígios que nós fotografamos. É claro que todo vestígio tem que ser fotografado e colocado no banco de dados georreferenciados, porque se o gestor estiver, né, destinando um funcionário para continuar o trabalho que nós fizemos, ele tem que ter um banco de dados fotográfico para aprender com esse banco fotográfico e ajudá-lo na identificação e na continuação desse trabalho. Então, tudo isso é georreferenciado, né? E a gente também tem que relacionar os avistamentos de situação de risco no censo que nós fizemos, censo aéreo, nós fizemos censo de chão térreo, né, e censo aéreo, né? Nós precisamos ver também ao longo do dia, né? Nós precisamos entender como essas espécies se distribuem ao longo do dia, dia a dia, né? Espécie por espécie, né? Porque isso também será relacionado com as condições ambientais do meio, né? Para eu entender o que está induzindo aquela espécie a aparecer mais no período da manhã e não à tarde, e aparecer no dia X e não no dia Y, não é isso? Bom,
relação, por exemplo, a gente pode ver com o clima, né? A gente faz todo o levantamento diário, hora a hora, né? Da temperatura, do vento. Aqui eu só vou simplificar para vocês a questão da velocidade do vento, né? A gente sabe, a gente constrói a rosa do vento, né? Porque a gente tem que saber qual é o lado predominante do vento e quais as espécies que se beneficiam dessa entrada, né? Então nós sabemos de onde a espécie está vindo e por onde ela está entrando. E a gente relaciona isso naquela concentração dentro do sítio aeroportuário, né? Para relacionar causa e efeito, ok? E a gente faz isso, né? No período da madrugada, no período da manhã, no período da tarde e da noite, tá? É óbvio, né, que para aquelas espécies, né, que se beneficiam desse voo, né, nessa velocidade de vento, né, eu vou ter um problema sério nos voos que ocorrem das 6 e 12 da manhã, estão fazendo o seu roteiro vindo de um vento sudoeste, ok? Então, só para exemplificar, uma frase que eu tirei do nosso plano, né? Que diz assim, olha, no período da manhã, a direção do vento preferencial das aves é que sopra do sudoeste em 45% do tempo e que está associado a uma velocidade média de 8 km por hora, numa temperatura média de 19 graus. Quando você tiver isso, você vai ter mais aves, tá certo? Então, isso nós fazemos para poder facilitar o entendimento, né, do perigo, do risco em função das condições climáticas, né? No período da tarde é outra questão. Cerca de 56% das aves voam preferencialmente no voo da manhã. Então, por favor, pilotos, se preocupem mais, né, com o risco no período da manhã, porque 56%, né, na soma das 24 horas, é nesse período em que nós temos um maior risco. E assim por diante, a gente vai destrinchando esse banco de dados, tá? Nós, dentro do sítio aeroportuário, nós mapeamos não só os grupamentos arbóreos e o gramado, que são fontes, mas também as árvores, pelo tipo de árvore, né? Se ela realmente oferece, né, uma fonte de recurso ou não para aquelas aves que foram diagnosticadas, aqueles animais que foram identificados pelo censo, né? E a gente mapeia. Então aqui vocês têm, né, os agrupamentos e árvore por árvore. Eu não tenho aqui, mas se você clicar aqui, você vai saber que espécie de árvore que é e o problema que ela traz. É a fruta dela, ou ela é ponto de pouso, a arquitetura da árvore facilita o pouso da ave, né? Então a gente identifica exatamente a relação que tem. Basta clicar aqui, né? Outro problema seríssimo que nós temos, né, para mim é um dos casos mais sérios, é toda a questão de drenagem, né, de acúmulo de água e drenagem que existe dentro dos sítios aeroportuários, e para tanto nós também levantamos ponto a ponto, aqui são os pontos onde ocorreram algum tipo de sinal, né, de um vestígio que poderia ser um foco, né? Então a gente varre essa área e aí a gente define o problema. Qual é o problema, né? Aqui, ó. O problema é bueiro sem grelha e tampa sem vedação, caixa de passagem com problemas de estrutura, caixa elétrica com problemas de vedação. Vamos identificando, não os problemas estruturais de engenharia, mas os problemas no sentido de que, da forma que aquilo está, pode servir de abrigo ou de passagem para a fauna, ok? Então, a gente, olha aqui novamente, eu tirei as fotos do dado georreferenciado que está lá, que pode ser consultado, né? Então, bueiro quebrado, né? Bueiro sem tampa, caixa elétrica sem tampa, vale de concreto danificado e as estruturas de drenagem sem gradeamento, né? Caixa de passagem sem grade, ou passagem por bueiro é um grande risco, né?
Em Jundiaí, por exemplo, eles mostraram para nós, né, inclusive com foto, né, de que uma aeronave deu de cara com uma onça pintada, né, dentro do sítio aeroportuário. E nós então fomos procurar. Essa onça saiu, obviamente, da Serra do Japi, né? Isso é um grande risco, né? Se a aeronave tivesse batido na onça, eu não sei, né? O prejuízo, né? Tanto em relação à onça, eu sou bióloga, eu choro pela onça, quanto pela aeronave, né? Se eu não estiver dentro do avião. Mas o avião, essa altura, é no chão, né? Não vai acontecer nada comigo, vai acontecer com a onça. Essa é a verdade, né? Mas a onça, né, nós procuramos exaustivamente todas as possibilidades de ela ter saído da Serra do Japi, da unidade de conservação, e vimos que ela passou por um bueiro, né? Encontramos o caminho dela, né? Então é muito sério ter, né, bueiros destampados. Okay? A disposição do lixo também já foi falado aqui exaustivamente, né? Então, nós levantamos também todos os pontos de disposição de lixo que tem algum tipo de problema, né? Aqui aberto, né? Então, fotografamos, né? Todos eles, né? Damos também muita importância às estruturas construtivas, né? Se é caixa d'água, se é estacionamento, estruturas de navegação, hangar. Nós mapeamos estrutura por estrutura construtiva. Por que nós fazemos isso? Né? Aqui, olha, as estruturas nomeadas, né? Tá? Hangares, anexo de hangares, estacionamentos, terminal. Mapeamos tudo isso porque nós vamos, então, visitar estrutura por estrutura para identificar os problemas de estrutura construtiva que possa, de alguma forma, facilitar a ocorrência de uma espécie que gera perigo. Então, aqui alguns exemplos, né? Vãos entre telhados e paredes, né? Portas abertas. Entradas maiores que 2 centímetros, ok? Então, nós vamos lá, mapeamos, georreferenciamos um por um. Então, se clicar no hangar, vai aparecer a lista de problemas que aquele hangar tem. No estacionamento, aquela lista de problemas dizendo, olha, é aqui, é ali que tem esse problema, né? E a gente pode também fazer, né, estimativas gerais, como nesse caso, né? No caso de Ribeirão, 28% dos problemas estruturais são relacionados aos vãos entre telhado e parede, né? Mais 28% em relação às portas abertas, né? Isso é no total do sítio aeroportuário, mas nós podemos fazer por estrutura, ó. Aqui, ó, quais são os atrativos que existem, atrativos estruturais, nós chamamos assim, né? Para os hangares, para os estacionamentos, para as estruturas e instrumentos de navegação, para todo outro tipo de identificação, para as caixas d'água e assim por diante. Ok? E aí a gente diz se isso está no topo dos telhados, se o problema estrutural está no poste, na laje e marquise, nas vigas, nas escadas, nas grades de janela, nas cercas, parapeitos, no acúmulo de entulhos, morões, calhas ou na estocagem de lixo. Ok? Obviamente, tudo prevendo o manejo, né? Facilitar. Que o gestor vai lá, clica no mapa, pega o seu GPS, segue seu GPS, é esse o problema que eu tenho aqui e esse problema que eu tenho que resolver, ok? Aqui alguns dos exemplos, né, de pontos georreferenciados, né, mostrando os animais, como os animais estão passando pela cerca, quais são os problemas da cerca, que depois nós vamos então sugerir um controle, ok? Mas nós também trabalhamos pelo positivo, né?
eu vou fazer uma confissão aqui, que o IBAMA vai me bater, mas é uma verdade. É uma verdade e eu asseguro, né? Eu faço plano de manejo para as unidades de conservação, mas eu encontro muito mais elementos positivos para serem mapeados nos sítios aeroportuários do que nas unidades de conservação. Então eu devo, com respeito ao trabalho dos gestores, desses sítios aeroportuários, mapear esses pontos positivos. E existem pontos positivos não só em relação aos elementos estruturais, como também a preocupação de não alimentação, não ter alimentação dentro da área de risco, não plantar determinadas espécies. Cada aeroporto é um aeroporto, obviamente. Tem alguns com mais problemas, outros com menos problemas, mas existem pontos positivos. Então, no plano de manejo, nós detalhamos, esses pontos positivos, como no caso, uma perfeita vedação, janelas sem parapeitos que facilitam, janelas com grades, uma espícula, um tipo de espícula que vai dificultar o pouso e assim por diante, ok? Então, eu tendo isso, eu posso perfeitamente definir a ação, não é isso? Obstruir os vãos da viga e posso reunir os dados para o gestor. Eu posso falar para o gestor assim: olha, senhor gestor, hoje o senhor pode trabalhar, hoje o senhor pode fazer uma tarefa, uma tarefa ampla de obstruir vãos de viga, tá? Qual é a priorização para o senhor? É baixa para essas, é alta para essas, Não? E aonde o senhor deve ir? O senhor deve ir lá, obviamente eu não coloquei o nome dos hangares, mas aqui cada um é um hangar específico. O senhor vai lá no nosso mapa e procura o hangar A1, A2, A7, A8, A10, não é isso? O estacionamento B1, na área B1, D1, o senhor vai lá, clica nesse número e o senhor sabe todas as áreas que tem vãos de viga, ok? E assim por diante, Aqui é um pedacinho da tabela, não? Aqui é só as orientações gerais. Agora, eu não posso também apresentar só foco por foco. Eu tenho que mostrar para ele, para o gestor, aonde estão concentrados esses focos. Daí, eu matricio, faço uma malha dentro da área do sítio aeroportuário e em cada célula, do sítio aeroportuário, o que eu faço? Eu conto o número de focos e cada um com o seu peso, com a sua periculosidade. Então, aqui é água, é muito alto, tá certo? Presença de água é muito alto, Tem árvores frutíferas, associada à árvore também é muito alto, tem uma grama um pouco mais alta, não é tão, não vou dar esse peso. Então, nós tivemos uma tabela de critérios, esses critérios foram valorados pelos especialistas, nós multiplicamos esses valores pelos focos presentes e naquela célula a gente reúne. A consequência disso é que nós sabemos, dentro do aeroporto, nós sabemos onde estão as células de maior periculosidade, onde elas concentram os focos atrativos, ok? Então, para vocês terem aqui um detalhe, a gente pega célula por célula e detalha para o gestor, para ele saber o que a gente viu aqui acumulado, que faz com que nós consideremos essa célula uma área crítica ou uma área concentradora de foco múltiplo dentro do aeroporto. Ok? O mesmo método nós estendemos para o sítio ao redor do aeroporto, tá certo? Aqui são os mapas de uso e ocupação, e aqui os mapas de vegetação, onde nós vamos entender, interpretar todas essas características como focos atrativos desse conjunto de espécies. Mas, no entanto, nós
nós vamos fazer isso de uma forma mais generalizada. E como é que nós fazemos isso? Apresentando predominantemente para o gestor as áreas que concentram, né? Ok? As áreas que são de atenção para o manejo. As áreas em que o gestor tem que urgentemente negociar com a prefeitura ou com os órgãos, né, afins para resolver aqueles centros, né? Aqui, olha, um corpo hídrico muito perigoso associado a uma outra área com uma quantidade de focos que, sem dúvida, é um caminho ideal para chegar até o sítio aeroportuário. E a gente, então, destaca esse conjunto de focos, não? Desenha o conjunto de focos, caracteriza o conjunto de focos para que o gestor leve à prefeitura e negocie, não? Também mapeamos, obviamente, os aspectos legais, nesse caso, o plano diretor do município, para mostrar as incoerências, né? As inconsistências, vamos dizer assim, entre o plano, as decisões do plano diretor e as necessidades de proteção para o aeroporto, ok? E eu vou destacar aqui esse mapa, né? Especificamente porque são os depósitos de resíduos sólidos que nós, a céu aberto, que nós mapeamos, né, no entorno do sítio de 1,9 quilômetros. Por quê? Porque quando a gente analisa, eu não sei se vocês atentaram, eram raríssimos os focos de lixo dentro do sítio aeroportuário. O grande foco está fora, né, do aeroporto. O grande drama está fora e não dentro do sítio aeroportuário, né? Principalmente, né, no caso de Ribeirão Preto. E o número é imenso, né? O número de focos. Atentem que foram mapeados esses focos numa escala de 1 para 3, 1 para 5 mil. Ou seja, se eu mapeasse isso numa escala de 1 para 1000, isso seria muito maior, ok? Então, isso dificulta muito a gestão do sítio aeroportuário, porque você vai resolver todos os problemas aqui dentro, mas se esses focos permanecem, eu não sei dizer a vocês o efetivo grau de sucesso, né? Tem um investimento, né? Como o Coronel Rubens falou, tem um investimento sério aí, né? De repente a gente investe muito nisso e não consegue, né, o sucesso pretendido, atingir o objetivo pretendido, porque o que está fora da nossa possibilidade de manejo é muito maior, né? É muito mais prejudicial. Aqui alguns exemplos para vocês, né, do descarte irregular que a gente pôde mapear, não? E o que a gente faz então é definir para o gestor, reunir todos esses problemas existentes, os problemas mais sérios existentes fora do sítio aeroportuário, e nós então definimos setores onde esses problemas estão concentrados, para que haja uma negociação, né, externa por setor, para resolver problemas por setor. Ok? E mostramos a periculosidade, obviamente, pelos graus de atratividade dos focos nesses raios, por grupo de espécies, né? Não fizemos espécie por espécie, mas fizemos por grupo de espécies, das aves com voo de baixa e alta altitude, né? Com voos de alta altitude, por animais que vivem no solo, mamíferos e assim por diante, aves de solo. Agrupamos as espécies por suas características, obviamente, seus comportamentos e características biológicas, e mapeamos os graus de periculosidade para entender da onde eles vêm e quais são os mais preocupantes aqui para o aeroporto, ok? Se nós tivermos todas essas informações, então nós podemos agora começar a sugerir as alternativas de manejo para esse gestor, né?
E obviamente que nós temos que reunir as atividades, né, em tipos de atividades, porque nós sabemos que é impossível, num prazo de 4, 5 anos, um gestor resolver todos os problemas. Então nós vamos dizer para ele a sequência que ele deve resolver. Então nós reunimos, justamente porque nós agora sabemos o grau de periculosidade daquele foco, tá? E daquela espécie. Aí nós reunimos isso, né, em ações emergenciais. Depois, se resolveu essas emergenciais, então nós vamos passar para ações de curto, médio e longo prazo, ok? Então vamos resolvendo pouco a pouco, e esse vermelho, aqui só tem vermelho, porque eu peguei um pedaço da tabela, né? Mas a prioridade vai do vermelho até o verde, dizendo o grau de prioridade que esse gestor, né, deve considerar para poder atender a todas elas, né? E aí a gente relaciona essa ação à ação dentro do sistema da estrutura gerencial, né? Essa altura nós já fizemos uma análise da estrutura mínima gerencial que existe no aeroporto, estamos sugerindo uma nova estrutura gerencial e nós falamos, olha, essa atividade, por exemplo, garantir o cercamento adequado do sítio aeroportuário, tem que abranger o setor de fiscalização, o setor de infraestrutura, o setor de operacionalização, né? E o setor de monitoramento. Então, relacionamos todas essas ações, atividades, né, aos setores gerenciais que devem existir, porque senão isso não se estabelece, não se concretiza, né? Tem que ter essa mínima estrutura gerencial. E assim por diante. Ok? Feito isso, nós podemos ter uma tabela gerencial. Essa tabela gerencial é um caderno que o gestor pode ir dando ok, cada atividade, né, é uma página desse caderno do gestor, né? E obviamente, essas atividades estão em sequência da emergencial para aquela atividade de longo prazo, né? É como ele vai tentar trabalhar, a gente sabe que nem sempre é possível, né? O que a gente sugere nem sempre é possível, mas ele vai tentar trabalhar dessa forma, né? E aí ele vem, né? Como no caso daquela mais importante para o aeroporto de Ribeirão, que era garantir o cercamento adequado, né? A gente dá atividade, aí a gente dá, né, a georreferência de todos os lugares que ele tem que ir na cerca, porque não é a cerca inteira, são pedaços, né? Então ele tem que ir lá naquele lugar, naquela, né, naquela UTM, naquela Latilong, né? De forma geral nós trabalhamos com UTM, né? Ele vai lá e ele sabe que lá, nesse ponto da cerca é que tem um problema, né? O objetivo que é eliminar, por que ele está fazendo isso, por que a gente está pedindo para ele fazer isso, né? E qual é o controle de conformidade, quando é que ele vai achar que aquela tarefa foi cumprida, tá? Foi cumprida quando ele, né, definiu 100% da manutenção da cerca, né? Mas qual é o programa de manejo que está estabelecido? Quem vai se responsabilizar? Os seus funcionários que estão ligados ao programa da infraestrutura, fiscalização, operacionalização e monitoramento. Qual é o prazo que a gente acha para resolver o problema de todos esses pontos? Pensando que ele vai ter que solicitar verba, né? Nós achamos que é 1 ano, tá? Para a execução da atividade, mas ele vai ter um prazo para efetivar o controle da conformidade em 1 ano e 18 meses. Quem é o responsável, quem vai desencadear a ação, qual é a prioridade dessa ação, as normas dessa ação. As normas são regras gerais para essa ação. Não vamos falar para o gestor, ele sabe muito mais que nós, não é isso? Não vamos falar exatamente o que ele deve fazer, mas vamos fornecer a norma, manejar o gramado, sabe? Fazer a vegetação, retirar a vegetação que encobre. Vamos falar para ele as linhas gerais do que deve ser feito. Mas,
para que ele possa ir lá daqui a 1 ano e 6 meses e falar, não, meu controle de conformidade está ok, eu posso arrancar essa página e jogar fora, né, desse meu caderno de manejo, eu tenho que ter um pressuposto, que ele vai obter recurso, que ele vai poder contratar empresa terceirizada e assim por diante. Então a gente vai numerando aqui para eles o pressuposto de implementação. Digamos de quem é a responsabilidade e fazemos um custo aproximado do que significaria arrumar todas essa aqui, cortei, não é isso? Nós colocamos o preço linear que nós conseguimos levantar, né? Com 2 metros. Aqui tem a característica do que seria necessário para consertar o cercamento, e a gente dá uma ideia, uma estimativa global, ok? Do que isso poderia custar para que ele resolva todos esses pontos, ok? Então, isso tudo está georreferenciado e facilita substancialmente o trabalho do gestor. E assim nós terminamos, né, o plano de manejo, linkando essa atividade ao banco de dados, né? Quando ele clica nessa atividade, ele vai ter todas essas informações, né, anteriores, linkadas a ela, ok? Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu agradeço muito. Eu quero dizer que tudo isso que eu estou colocando foi feito por uma equipe bastante grande, né? Aqui vocês têm os nomes das pessoas que participaram desse trabalho, né? E só para finalizar, um trabalho bem feito de georreferenciamento é um pedido, uma solicitação que eu vou fazer. Um trabalho bem feito de banco de dados, um banco de dados que possa realmente alimentar as informações dentro de um aeroporto, ele só é bem feito se nós tivermos a cooperação do gestor do aeroporto. Se ele se comprometer a nos fornecer informações, se sentar com a gente, porque só ele conhece o aeroporto, né? Nós não. Nós vamos aprender com ele como aquilo funciona, né? Se ele tem que ter essa disponibilidade. Sem essa disponibilidade, não adianta a gente insistir em fazer um plano de manejo, que a gente vai acabar com informações muito gerais e sem efetividade, né, na sua implementação, ok? Então é isso que eu tinha a dizer. Muito obrigada. Abrir para pergunta, só pedir para que vocês sejam bem breves, por favor. E a gente tem pouco tempo também para as perguntas, tá? Professora, bom dia. Eu sou professor aqui da casa. Eu tenho 2 perguntinhas super rápidas. Primeiro, quanto tempo leva para montar um plano como este que a senhora apresentou? Então, posso reclamar? Eles me deram, para cada aeroporto, nós tínhamos... Mica, me ajuda? Mica? 6 meses, não foi? Em média, né? 6 meses. Um plano como esse, 6 meses. Foi uma correria danada, uma equipe gigante para poder responder em 6 meses. Quantos aeroportos possuem este plano, um plano como este aí? Nós fizemos 5 aeroportos. Nós fizemos 5 aeroportos. Não? Mas eu devo acrescentar que o censo foi maior. O censo veio anterior. O censo levou mais tempo do que 6 meses. 6 meses é para cruzar todas as informações com o censo das espécies existentes. Porque o censo tem que ser maior. De maior tempo. Muito obrigado. Do aeroporto. Bom dia. Olá, professora. Meu nome é Alice, sou bióloga também. Queria parabenizar pelo trabalho, um trabalho muito bom. Acho que a ferramenta de geoprocessamento realmente vem para nos ajudar nesse tipo de trabalho. E eu achei muito interessante a questão da Rosa dos Ventos que você apresentou e queria entender um pouco mais, se você pudesse esclarecer para a gente, como que foi criada, quais os dados utilizados, porque a gente sabe que a atividade de voo das aves tem interferência com velocidade, direção do vento. Como que foi montado aquele mapa, assim? A gente coloca em cada pixel, né, da imagem que nós temos, né? A gente coloca em cada pixel
a informação, tá? Porque a imagem é matriciada, né? Então, o que você faz? Você divide a imagem como se fosse uma rosa dos ventos. Tá? Aquele número de pixel fica sudoeste, aquele número de pixel fica sul, nordeste, e assim por diante. Então, o que a gente faz? Quando ele fala que o vento vem predominantemente de sudoeste, você joga aquele valor naqueles pixels de sudoeste, tá? No dia, hora a hora. Então, o que você tem uma série de mapas, né? Aí você faz overlay, soma mais. Mas então, isso tem relação com o censo, com a densidade das espécies? Aí a gente tem o censo, tá certo? O censo. O nosso expert, né? Que é o Dr. Wesley, né? A Mariana, que está aí presente, né? Ajudou a gente nesse trabalho, né? Diz pra gente que espécie, qual a relação do comportamento da espécie ou da presença daquela espécie naquele setor, naquele lugar, né? Tá certo? É o biólogo que vai fazer essa correlação, o especialista que vai fazer essa correlação. Então, nós temos ideia de que aquele animal veio provavelmente, e é sempre provavelmente, né? Veio provavelmente naquela direção, porque ela estava naquele lugar, naquela hora, no dia que eu fiz aquele mapa pixado, ok? É uma correlação de banco de dados, é um enorme banco de dados, Você precisa ter um software bastante robusto, você precisa ter instrumentação robusta para suportar isso, ok? Tá, obrigada. Primeiramente, gostaria de parabenizar pela excelente apresentação. Meu nome é Vanessa, também sou bióloga, trabalho na área de safety, sou coordenadora de safety da Aeróleo Táxi Aéreo. E, na verdade, a pergunta é para você, de repente para algum representante da DAESP que esteja na plateia. Nós tivemos uma colisão agora no início do ano no aeroporto de Itanhaém, aqui em São Paulo, e eu gostaria de saber qual plano de gerenciamento de risco da fauna foi feito para o aeroporto de Itanhaém. E só a título de informação, nós temos em torno de uma média de 1.172 passageiros transportados ao mês lá. Então, gostaria de saber o que foi feito para o plano de gerenciamento de risco da fauna do aeroporto. Eu não posso responder porque eu não fiz Itanhaém. Então, eu vou passar para a Mica essa pergunta. Mica, quer responder agora, rapidinho? Qual é o seu nome mesmo? Desculpa, eu esqueci. Vanessa. Vanessa, é o seguinte, nós temos uma rede de 26 aeroportos que nós administramos e nós estabelecemos uma priorização para fazer o gerenciamento do risco da fauna de acordo com o RIBAC 164. Obviamente foram os aeroportos com aviação regular e mesmo antes do RIBAC 164, que foram os trabalhos realizados pela Rose e Unicamp, nós já estávamos preocupados e fizemos esse trabalho. Os aeroportos, os demais aeroportos, nós estamos elaborando ações e os programas de gerenciamento de risco agora, e principalmente que esses aeroportos, principalmente Itanhaém, está sendo passado para uma nova operadora, ele foi concedido, então nós estamos elaborando esses programas e vamos passar para eles. Vanessa, é só da parte da ANAC, que nem todos os aeródromos são obrigados a fazer um PGRF. É um procedimento bastante detalhado de gerenciamento do risco da fauna e custoso também. Então, aeródromos que não são obrigados a fazer têm que fazer alguns procedimentos básicos de controle de fauna. Muito certamente não é o caso de Itanhaém fazer um PGRF de acordo com o RIBAC 164. Então, é importante também ressaltar isso. Na verdade, eu acho que poderia entrar na nossa discussão, de repente até na mesa redonda, porque o offshore está um pouco no limbo
da legislação da ANAC, porque o offshore ele entra dentro do 35, que é um táxi aéreo. Pessoal, eu preciso, infelizmente, eu preciso interromper. A gente não pode, senão... voltem a conversar depois, tem almoço, tudo. E a gente tem a mesa redonda, talvez seja o momento também de colocar isso de novo, tá bom? Por favor. Obrigada, professora.